Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e sustentá-lo com o nosso texto no livro de Juízes, capítulo 7, e meditando na vida de Gideão. Gideão representa o crente para este dia que nós estamos vivendo, a liderança do Espírito Santo guiando os seus filhos através da palavra. E veja, Deus estava para libertar seu povo, e toda vez que Deus vem para libertar seu povo, primeiro Deus envia um profeta, e esse profeta leva o povo de volta à fé original, como temos em Juízes 6, do verso 7 a 10, restaurando a fé da igreja para voltar aos princípios, aos fundamentos. E Gideão foi chamado pelo Espírito de um homem valoroso. Veja, valoroso porque ele era um homem que guardava as Escrituras, ele tinha uma fé baseada no que estava escrito, veja, e ele cria em sinais escriturísticos. Então Deus o comissionou para trazer libertação sobre o povo que estava escravizado pelos poderes que se assenhoravam do trigo, da cevada, do alimento, sempre que eles iam colher, porque Israel estava debaixo de um juízo de Deus. Mas quando chegou a hora da libertação, Deus enviou um profeta, logo depois o povo teve que seguir a palavra do profeta, e Gideão está representando cada um de nós. E veja, quando Gideão quis a prova para saber se Deus o teria ungido para o serviço, ele colocou o véu de lã lá fora, e Deus então encheu o véu de lã de orvalho e rendeu um copo cheio, uma taça cheia, representando que ele estaria cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Logo ele quis a prova para saber se os homens que iriam segui-lo também estariam ungidos. Então Deus lhe deu a prova, quando ele colocou o novelo de lã lá fora, e Deus molhou apenas a terra. Um homem ungido, depois um povo ungido. Então quando chegou a hora da seleção, veja, Deus mesmo pôs à prova todos aqueles que tensionavam andar juntos com Gideão para executar a obra que Deus os estava comissionando. Mas Deus não pode dividir sua glória com ninguém. Então Deus disse a Gideão que havia muita gente e que Deus iria selecioná-los exatamente junto à fonte. Há um mistério que envolve o plano de Deus, veja, junto à fonte. Foi junto à fonte que Jacó encontrou Raquel, foi junto à fonte que Eliezer encontrou Rebeca, foi junto à fonte que Jesus encontrou a mulher samaritana, foi junto à fonte que Tamar encontrou Judá, e muitas outras experiências. Por isso, a igreja do tempo do fim, Apocalipse 22, está chamando quem tem sede, venha beber. Então Deus os levou, veja, a fonte para prová-los. Veja, isso é algo muito importante, e somente um profeta poderia revelar isso. Veja, Deus estava em Gideão, e Deus também estava, ou estaria, nas pessoas que ele escolheu para ir com Gideão. Era um homem ungido, porém um povo ungido também, ungido com a mesma unção. E o sinal que Deus daria a Gideão a respeito dos homens que ele estaria ungindo para o serviço, e Gideão deveria saber que Deus estava em Gideão e também estaria nesses homens que Deus iria escolher. Veja, aqui vemos claramente a predestinação. Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus que escolhe o homem, e Gideão deveria seguir a liderança do Espírito Santo. Então Deus estaria fazendo uma seleção, como ele está fazendo hoje, junto à fonte, que é a palavra. Então, o Espírito disse a ele, leve-os a beber água, leve-os junto à fonte. E aqui nós encontramos algo muito precioso, que devemos prestar atenção. Deus estaria, ou estava ungindo, e Deus estava nesses homens, veja, que seriam selecionados pela forma em que eles beberiam a água.
Eles deveriam beber a água como um cão, levando a mão à boca. Veja, mas aquele que se ajoelhasse a beber, esse seria rejeitado. Então Gideão os levou às fontes de água e ele ficou observando. Lembre-se, Deus havia se apossado de Gideão. Gideão agora podia ter discernimento para observação, para observar as reações, as atitudes, o comportamento. Então, quando chegou a hora do teste, Gideão ficou observando e Deus disse então: separa-me aqueles que beberam a água como um cão, levando a mão à boca. O resto manda para casa. Veja, disse o profeta que aqueles homens que se ajoelharam para beber água foram rejeitados por Deus, porque eles eram inclinados à idolatria, pelo simples fato de se ajoelharem. Veja, e ao mesmo tempo beberem água sem vigiar, não eram os homens que estariam ungidos, não eram os homens escolhidos, e Deus não estaria neles. Mas naqueles que tomaram água em pé, levando a mão à boca e tomando, Deus estaria neles, como Gideão pediu a prova do novelo de lã. Por isso nós vamos entender quando o profeta dizia assim: eu tenho que dizer certas coisas na igreja para fazer o povo rir. Logo eu prego algo mais duro, falo uma outra verdade doutrinária e eu observo as reações das pessoas, os seus olhos, como eles mexem a cabeça, como eles se comportam, pela forma como eles recebem a palavra. Veja, a seleção hoje está sendo feita através de como é que o povo está recebendo essa mensagem, como é que eles a bebem, como é que eles absorvem ela, ou como eles a rejeitam, como eles não conseguem crer na palavra, e Deus tem que mandá-los embora de alguma forma. Toda vara em mim que não produz fruto, disse Jesus, a corta e lança no fogo, mas toda aquela que produz fruto, a limpa para que produza mais fruto. Então a verdadeira igreja, ela é uma extensão de Jesus Cristo. Veja, ela segue exatamente o mesmo padrão que seguiu Jesus Cristo quando ele disse: de mim está escrito no livro, e eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Como a oliveira ou a videira não produz fruto de si mesmo, são as varas, Deus está se manifestando através dos seus filhos para dar os frutos predestinados para essa hora. Então vamos observar Juízes 6, verso 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então a glória de Deus nunca será dividida com ninguém, e Deus não precisa de um grande número para fazer a obra. Deus faz com um pequeno grupo, na simplicidade, porém pessoas cheias do Espírito Santo. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Mas ainda havia muita gente. Logo nós vamos perceber que 9.700 seriam rejeitados pela forma como beberiam a água. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas. Então nós cantamos: venha as águas, venha beber. Por isso Jesus Cristo, em São João capítulo 7, no último dia da festa de se levante, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Veja, a sede é uma maneira que Deus usa para selecionar, separar a semente eleita. Veja, este irá contigo e contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Vamos lembrar que Gideão já tinha pedido a Deus um sinal. Ele botou o velo de lã lá fora e pediu para que Deus ungisse o velo. Somente. Depois, no outro dia, Gideão disse para Deus: agora só a terra, o velo seco. Um homem ungido, porém o povo ungido. E vamos lembrar que Deus estava tanto no orvalho que encharcou o velo, como no orvalho que encharcou a terra.
Porque a Bíblia fala em Deuteronômio 32 que Deus viria a nós como um orvalho. Sua doutrina, sua liderança, sua palavra. O verdadeiro Filho de Deus para essa hora é um absorvente da palavra e você conhece ele pela forma como ele bebe a água da palavra, como ele reage, como ele se comporta. Porque nós temos muita gente com essa mensagem na mão que não passa de idólatras, que estão atrás de homens, idolatrando esse ou aquele, até idolatrando mortos, venerando mortos. Seja a própria pessoa do profeta, seja a própria pessoa de líderes e tantos outros, venerando homens. Por isso que Deus disse a Gideão: pega o segundo boi de teu pai, veja, de 7 anos, e oferece-o em sacrifício. Porque o pai dele e a casa do pai dele eram inclinados à adoração a Baal. Então Deus conhecia bem o coração daquele povo, e Deus sabia como selecionar, e Deus já havia separado a sua semente. Veja, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Veja, aqui temos uma grande coisa. Um cão nunca beberá água sentado de joelhos. O seu pescoço não deixa. Ele tem que beber de pé. Então assim, aqueles que ficaram de pé e apanhavam água com a mão e a levaram à boca, e que estavam olhando para os lados, vigiando, esses seriam os comissionados. Veja, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e de todo o resto do povo, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Isso abre um grande horizonte diante de nós. Deus estava em Gideão e nos homens que estavam lambendo a água ou tomando água, levando a mão à boca de pé. Esses eram aqueles ungidos do véu de lã. Então a verdadeira igreja, veja, Deus está se expressando através daqueles homens, e Deus está se expressando hoje através da verdadeira igreja que segue a palavra. Veja, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 482. Lembre-se, pense nisso, que pessoas nascem de seu espírito, veja, num dia como este, nesta grande era denominacional que vivemos, e o Deus vivo toma a sua palavra viva e a vindica pessoalmente, esta vida que está na palavra, o germe que está na semente, e a palavra é uma semente que o semeador saiu para semear, e a vida é Cristo, na palavra, pessoalmente em você, vindicando algo que você não pode fazer, provando que ele mesmo, que não é você, mas é ele, e você se torna um escravo dele, por amor, para ser uma noiva. Aqueles 300 não sabiam o que estavam fazendo, nem imaginavam que estavam passando por um teste, mas era Deus nele, Deus se expressando. Por isso você está fazendo coisas hoje que você não entende, mas lá na frente você percebe que era Deus em você. Era a palavra vivendo e manifestada. O mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças seja ao Deus vivo que criou os céus e a terra e tudo que há no meio. Não é de se admirar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era e que é e que há de vir. A raiz e geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em tudo. Sua presença no indivíduo como uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesmo através de você, uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? Ali estava Deus,
em indivíduos, 300 indivíduos, não 10 mil ou 28 mil, mas Deus estava naqueles 300 homens, como ele havia provado para Gideão com a prova do velo. E hoje Deus está em cada indivíduo que está vivendo essa mensagem, onde Deus se expressa através desse indivíduo. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.